Além da Vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da Vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezados ouvintes da Rádio Londrina. Uma alegria imensa estarmos aqui mais uma vez nesse programa, Além da Vida. Hoje, num domingo de Páscoa, mas estamos firmes, Bom dia, Cacá, bom dia, Antônio Marcos, bom dia, ouvintes amigos. Que nós tenhamos um dia de bastante paz, um dia de bastante luz. Bom dia, queridos ouvintes, bom dia, Cacá, bom dia, Terezinha. Agradecendo a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez nesse domingo de Páscoa, podemos trazer uma mensagem de renovação através da doutrina espírita, a iluminação dos nossos lares, para que possamos nós continuarmos firmes as nossas jornadas aqui no planeta Terra, confiantes em Deus. Isso é muito importante, a nossa fé se manter sempre na rocha. Na rocha. E como primeiro momento, então, nós vamos ouvir o Momento Espírita, que nos trará o tema Valorizemos o Tempo. A cada dia que passa, o ritmo da nossa vida parece estar mais acelerado. Temos pressa, muita pressa para tudo. Pressa de viver, pressa de ser feliz, pressa de ficar rico, pressa de ver a semana passar. Queremos que as férias cheguem logo, que a promoção se faça imediata, que o salário aumente. Em determinados momentos, questionamos brincando. Parece que o tempo se diverte com a gente. O que gostamos passa tão rápido, e o que detestamos demora a passar. As pessoas a quem amamos partem mais rápido do que desejamos, e os que nos ferem parece que nunca se vão. Observando seriamente, está cada vez mais difícil encontrar tempo para nós mesmos. Nunca temos tempo para fazer um mergulho interior, buscar saber o que queremos da vida. Cada vez mais difícil fazer uma introspecção, uma busca criteriosa e sincera de nossas reais ansiedades. Lembrando que Jesus recomendou o amor a si mesmo, acabamos descobrindo que não nos amamos e nem sequer nos conhecemos. O que estamos fazendo com o nosso tempo? Nos dias atuais, a quantidade de compromissos, tarefas e informações que nos chegam aumentou muito. Quanto mais tarefas abraçamos, mais preenchemos nosso tempo, e ele parece ficar mais curto. Importante buscarmos o significado que damos à nossa vida na Terra. Ligamos nossos pensamentos em tantos fatos e ações alheios e não conseguimos registrar o que nos é importante. O pensamento saudável é um requisito que não podemos dispensar para bem conduzir nossos passos e obrigações frente à vida. Quando as ideias se atropelam e não reflexionamos conforme deveríamos, causamos uma intoxicação de informações. Vemo-nos atolados em situações de ansiedade, impaciência e descontrole que nos impedem o correto discernimento. Desconhecendo nossa individualidade, ignoramos que somos espíritos imortais em um corpo material, necessitando de momentos de silêncio, de tranquilidade para nos conhecermos. Por menos tempo que tenhamos, é necessário separarmos alguns minutos para usufruir a paz de espírito que nos facilita o autoconhecimento. Alguns momentos de silêncio interior para conectarmos com nossa consciência e saber o que realmente queremos de nossas vidas.
A preservação de um tempo mental para reflexionarmos, meditarmos, nos dará autocontrole para as decisões mais acertadas. Nossas paisagens mentais precisam ser alimentadas com imagens saudáveis e com ensinamentos nobres para termos boa disposição frente à vida. Indispensável algum tempo para dedicar aos nossos cônjuges, filhos, pais, amores. Para lermos nosso poema preferido e nos deixarmos levar pela sua sonoridade. Para amarmos de verdade, abraçarmos fortemente, doarmos sorrisos. Ligarmos para nossos pais e lhe falarmos de nossa gratidão. Brincarmos com nossas crianças. Tratarmos a todos com respeito. Lermos mais livros e assistirmos menos televisão. Criarmos uma atmosfera de amor onde estivermos. Orarmos e confiarmos em Deus. Utilizemos nosso tempo com sabedoria. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Tá aí, prezados ouvintes, a mensagem do Momento Espírita. Valorizemos o tempo. Olha só que tema mais interessante e mais importante, né? Principalmente nos dias atuais, onde a gente vê assim, a maioria das pessoas, né, e eu me incluo nelas, dizendo assim, nossa, meu Deus, não tenho tempo. Mas muitas vezes a gente passa algum tempo fazendo coisa nenhuma, né? E eu me recordo de uma frase, e eu acho que me perdoe, mas eu acho que é Machado de Assis. Ele dizia assim, que o tempo é um grande lençol branco, onde nós podemos bordar de tudo, mas também podemos não bordar nada. E é exatamente isso, o tempo, esse valorizar o tempo é exatamente isso. Nós podemos utilizar o nosso tempo em diversas maneiras, em diversas situações, fazendo, né, produzindo, mas muitas vezes, como o texto ali mesmo já disse, muitas vezes nós passamos um monte de tempo ali, né? E o Cacá aqui falando aqui no momento, aqui, dizendo assim, esse é antigo, porque ele está falando de ficar muito tempo na televisão, né? Hoje é celular, né? A gente, às vezes, você pega o celular, você fala, eu vou dar uma olhadinha em alguma coisa. Aí você fica lá olhando, aí olha outra coisa, quando você quer ver, já se passou lá quase meia hora, você olhando o celular. E aí você fala, meu Deus, o tempo está corrido, não dá tempo de eu fazer nada. Nossa, dá tempo de fazer muita coisa, que a gente às vezes perde tempo não fazendo nada, ou fazendo coisa que não é interessante, né, Antônio? Sim, o tempo mudou muito, né? As coisas estão mais rápidas, até o recurso do celular, da internet, das redes sociais, nos traz informações bem mais rápidas. E algo que me chamou a atenção no texto, que me fez refletir, foi quando ele diz, conhece-te a ti mesmo, você ter tempo para se conhecer. E nós, como espíritas, nós sabemos que somos o Espírito. E nesses momentos de silêncio, em que busquemos a nossa própria consciência, conhecer a si mesmo é ir até a nossa consciência e analisarmos o que é que temos de informação lá. Nesse momento de silêncio, fazemos aquela reflexão para aprendermos com nós mesmos o que é que nós somos, né, de fato, né? Esse princípio inteligente que é o Espírito, que somos realmente nós, e tendo a experiência na carne, estando aqui, vivendo todos esses momentos. E agora, esses momentos diferentes, nós que já passamos dos 50, que tivemos a oportunidade de viver antes do evento da globalização, que é todas essas informações rápidas que nos chegam através das mídias,
diversas e que nos gera tanta ansiedade, porque é isso que nos faz, às vezes, não ter aquela paciência devida quando estamos numa fila, às vezes na própria fila do açougue, do supermercado. Temos aquela paciência, a gente fica buscando aonde tem menos pessoas para que eu fique esperando, aguardando a minha vez, tentando fazer o mais rápido, quando deveríamos ter calma. É difícil analisarmos isso e pensar nisso, pensando em si mesmo e olhando o que nós estamos fazendo das nossas vidas, né? É interessante isso, principalmente nós, né? Como eu já falei, né? Que já passamos de 50 e tivemos a oportunidade de viver o antes. E esses jovens que não tiveram essa oportunidade, às vezes ficam muito confusos e não conseguem entender por que de algumas coisas ser tão lentas e outras ser tão rápidas, né? Então, é uma coisa para se pensar e analisar e lembrar sempre dessa informação que a doutrina espírita nos traz, de que somos o espírito, né? Somos o princípio inteligente que precisa aprender com o sentimento a amar, precisa aprender a sentir o outro, né? Se colocar no lugar do outro. Isso é o que vai dar esse freio em nós e vai fazermos refletir a valorizar melhor o nosso próprio tempo. É verdade, Antônio. Como você estava dizendo aí, né? A doutrina espírita nos orienta muito a respeito, né? E se nós somos espíritos eternos, né? Às vezes a gente fica assim... perdendo tempo, né? Abre aspas, perdendo tempo com algumas coisas que não é assim tão interessante, né? Quando a gente deveria perder esse tempo, às vezes, numa leitura edificante, né? Num trabalho, voluntário. Trabalho voluntário, tem tantas coisas que podem ser feitas, né? E a gente fala assim, mas eu não tenho tempo, mas tem tempo, às vezes, para outras coisas. Nós somos espíritos eternos, a gente tem uma eternidade toda, tá certo, né? Se você pensar nesse ponto, para que eu vou ter pressa, para que eu vou correr? Mas a gente tem que ver assim também no sentido da nossa evolução, né? Nossa evolução, nós temos que ter pressa em evoluir, nós não podemos ficar atrasado, parado no tempo. Mas então que a gente tem que aprender então a valorizar esse tempo que nós temos em coisas úteis, não em conversinha às vezes que não leva ninguém a lugar nenhum, né? É isso, prezados ouvintes. Então vamos lá valorizar o nosso tempo, né? Vamos colocar coisas úteis no nosso tempo. Bom, hoje é um domingo de Páscoa, a gente vai deixar para falar um pouquinho sobre a Páscoa mais para o final do programa. E nós vamos continuar então, né, com o estudo que nós estamos fazendo do livro Vida e Atos dos Apóstolos. E hoje o tema que a gente vai comentar um pouquinho é sobre o regresso de Paulo e Barnabé, né? E depois, então, dos comentários, aqui daí a gente vai falar um pouquinho a respeito, então, da Páscoa. O Antônio vai ler para nós. Então, nós vamos fazer aqui uma leitura desse capítulo do livro, onde nós vamos lá para o texto bíblico, no capítulo 14, no versículo 19, 28 do livro de Atos dos Apóstolos, onde diz assim: sobrevieram, porém, alguns judeus de Antioquia e Icônio, e havendo ganhado o favor do povo, apedrejaram a Paulo e arrastaram-no fora da cidade, dando-o por morto. Mas quando os discípulos o rodearam, ele se levantou e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Evangelizando aquela cidade e tendo feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando os ânimos dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus.
tendo feito eleger para eles presbíteros em cada igreja, depois de orar com jejum. Encomendaram-nos ao Senhor, em que haviam crido. Atravessando a Pisídia, foram a Panfilia, e tendo anunciado a palavra em Pérgamo, desceram a Atália, e dali navegaram para Antioquia, de onde haviam sido encomendados à graça de Deus para a obra que tinham cumprido. Quando ali chegaram e reuniram a igreja, contaram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrira a porta da fé aos gentios. E demoraram-se muito tempo com os discípulos. A gente vê então nesse texto, e esse texto, né, Antônio, ele no livro Paulo e Estevão, não me lembro, deve ser o capítulo 4, eu acho, não tenho esse final do capítulo 4, eu acho, já não tenho muita certeza. Mas lá, Emmanuel, né, através da psicografia de Chico Xavier, ele vai narrar essa situação aqui de Paulo, né, quando ele é apedrejado, e ele vai contar com detalhes tudo isso que está acontecendo, e é nessa época, então, que Paulo está tendo contato com Timóteo, né, que depois vem a ser um colaborador também de Paulo. É bem interessante, né? Quem quiser ver assim, mais detalhadamente, pode ir lá no livro. Eu acho que é o final do capítulo 4, viu, gente? Se eu não me engano. E aí a gente está vendo aqui, então, que Paulo ele fez. Essa é a primeira viagem, acho que de Paulo. A primeira, né, Antônio? É a primeira viagem de Paulo que ele está fazendo, Paulo e Barnabé. Contando sobre como foi as novidades, né? Ele está fazendo essa primeira... Então, ele vai passando por essas cidades até chegar, acho que é Listra, que foi a última, não me lembro. E aí ele retorna, né? Ele vai fazendo o caminho de volta, passando pelas mesmas cidades por onde ele já havia passado. Mas por que ele faz isso? Ele está ali fazendo um trabalho de manutenção, né, junto com aqueles corações que ele já tivera contato, né, com quem ele já tinha estado. E ali foi onde ele viram, né, tiveram contato com a doutrina, né, com o Evangelho. A primeira pregação, as primeiras pregações a respeito do Evangelho, foi aí que eles começaram a ter esse contato, esse conhecimento. Então, nessa volta. E ele volta, então, e uma frase, um pedacinho que me chamou bastante atenção nesse texto, é quando ele fala assim, olha, confirmando os ânimos dos discípulos e exortando-os a permanecer na fé e dizendo que por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino do Deus. Então, a gente vê que Paulo, quando ele volta então para essas comunidades onde ele já havia passado, ele volta ali confirmando os ânimos, quer dizer, ele vai lá e fala assim, vamos lá, gente, né, como se ele dissesse isso, né, assim, vamos lá, né, não esmoreçam, sigam firmes, sigam avante, vamos caminhar para frente, vamos estar sempre colocando em prática aquilo que a gente já viu, aquilo que a gente já aprendeu, né? Mantenhamos-nos sempre fiéis, sejam quais forem as lutas que vão acontecendo. É como se ele está ali, ele está, né, confirmando os ânimos, animando aquele povo para que eles não fraquejassem diante das lutas, diante das dificuldades que podiam surgir. E ele vai falar, né? Então ele exorta a fé. Ele vai falar, permaneçam na fé, não desanimem. A gente sabe, né, que lutas virão, dificuldades virão, mas mantenham-se firmes, tenham fé, né? Lembre-se de tudo aquilo que foi ensinado, aquilo que foi dito, né? Jesus está aí, ele é nosso porto seguro, né? Como se Paulo estivesse falando isso daí para eles, né? Mantenham-se sempre confiantes no alto, né? Sejam fiéis ante aquilo que vocês já aprenderam. E Paulo vai arrematar essa frase dizendo,
por muitas tribulações nos é necessário entrar no reino de Deus. Olha só. Então, nessas visitas, né, que ele fazia nas comunidades, ele tinha não só que estimular a fé, estimular, de orientar, ele não tinha só que fortalecer, né, aqueles fiéis, aqueles discípulos, né, que ele já havia feito, mas também naquelas visitas que ele fazia, ele buscava então lembrar que o Evangelho não era uma ilusão, que tudo aquilo que eles tinham aprendido, que tudo aquilo que Paulo havia passado para eles, não era ilusão. A proposta de Jesus não é quando a gente fala assim, por muitas tribulações, né? Então a gente já fica meio assim. Então a proposta de Jesus, na verdade, não era um convite igual é o convite do mundo, né? Que é aquele convite que a gente acha que não precisa de nenhum sacrifício, é um sacrifício que é aquela coisa que o mundo, aquele convite do mundo que promete mundos e fundos, né? E a gente acha que tudo vai ser fácil. Não, a proposta de Jesus era muito mais vamos dizer, mais forte, porque Jesus, ele não ilude ninguém, né? E Jesus, no Evangelho, ele vai dizer assim, ó: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Então, esse convite de Jesus, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a tua cruz, é um convite que promete glórias, aplausos, fortuna, facilidades? Não é. É um convite que vai, como Paulo está dizendo aqui, é um convite que vai fazer com que eu tenha que muitas vezes deixar de fazer aquilo que eu gosto, se eu quiser seguir Jesus. Tem que seguir aquilo, né, Antônio? Aquilo que Jesus deixou, né, as diretrizes que ele nos deu, as propostas que ele nos deixou. Então não era muito fácil, não é um convite e a gente vê assim, né, que o convite de Jesus é um convite para a luta, é um convite de cruz, né? É um convite que você tem que se moldar, você tem que às vezes deixar mesmo para lá tudo aquilo que você está fazendo, aquilo que você gosta, né? E deixar de fazer algumas coisas que não está de acordo, né, com a consciência daquilo que Jesus propôs. Então, quem é que quer ouvir esse tipo de proposta? Ninguém, né? Ninguém quer deixar de fazer as coisas fáceis para seguir, então, aquela cruz, né? Porque a proposta de Jesus seria a cruz. Mas a gente sabe que a cruz, né, Antônio, é ela que vai nos moldar, é ela que vai nos fazer forte, que vai fazer com que nós realmente sigamos essa proposta que Jesus nos deixou, né? Nós podemos até, a partir desse momento, já conversarmos um link da nossa conversa e fazermos o direcionamento para esse momento de Páscoa. Porque a Páscoa, ela tem um sentido muito figurado para o povo hebreu, né? O povo judeu, e é algo que nós temos que lembrar de forma correta, porque essa figura da Páscoa hoje, ela está direcionada no coelhinho e no chocolate, e nós precisamos lembrar para os nossos filhos, lembrar para esses nossos irmãos que estão aqui hoje nos ouvindo, lembrá-los que é um pouco mais que isso, do que o doce do chocolate, do que a expertise do coelhinho, essa coisa do coelhinho ser tão rápido, né? Então, é um pouco mais que isso. E nós lembrar sempre de que é uma figura que nos direciona para o autoconhecimento e que nos traz sempre a proposta de renovação. Então, quando você bem lembrou essa passagem aqui sobre ter o reino de Deus e percorrer essa dor, como ele fala, né? Ele exortou dizendo, né, que era necessário essas tribulações.
A doutrina espírita, ela nos ensina, né, através do seu Pentateuco, que o Allan Kardec muito bem elaborou com os espíritos, de que nós estamos aqui para passar pelas vicissitudes da vida com muita altivez e com muita boa vontade, nos colocando sempre no lugar do outro, para compreender, porque vicissitude já indica justamente essa turbulência natural. Quando o ser, que somos nós, o espírito, entramos no corpo através da reencarnação, nós reencarnamos novamente, nós já sabemos que vamos passar por processos de dores. É processo natural o envelhecer, o sofrer as doenças e a morte através do desencarne. É um processo natural. Isso faz parte da natureza do corpo físico quando ele adentra o fenômeno do nascimento. E aí é onde vem essa lembrança nós fazemos essa conexão com o livro do Êxodo, lá mostrando o momento difícil do povo hebreu, quando viveu todo aquele momento de escravidão através do povo egípcio. E aí nós vamos lembrar que está sendo nos figurado através desse livro, está nos mostrando, lembramos bem que temos que ter o cuidado de não levar ao pé da letra, porque a letra mata e o espírito é que vivifica. Nós temos que extrair o espírito dessas palavras, quando mostra que o povo hebreu passa pela provação da escravidão e depois vence. Aí se executa a lei de ação e reação, aonde um povo passa pelo sofrimento e o outro é o povo algoz, é o povo egípcio, provoca esse sofrimento. E depois se inverte através da figura das pragas, né? Quando o povo egípcio é que vai passar pelo sofrimento. Nós temos que lembrar que nem sempre é assim que acontece a lei de ação e reação. Aquele que fez sofrer vai passar pelo sofrimento. A gente às vezes acha que tem que ser assim. Se aquele fez sofrer, ele precisa passar também pelo sofrimento. Mas naturalmente nós já passamos, porque faz parte da vida o sofrimento. E os acréscimos do sofrimento em nossas vidas, as expiações, são justamente pelo nosso comportamento equivocado. E aí nós temos que aprender com essa figura, a lei de ação e reação, que todo o prejuízo, a lei de Deus, nos causa dor, acréscimo de dor, porque vicissitude na vida é natural, você já vai ter dor naturalmente, porque viver, fisicamente falando, é sentir um pouco de dor. Isso é um processo natural. E não estou aqui fazendo nenhuma apologia à dor. Entendam vocês que isso é um processo natural da vida. E quando nós estamos lembrando, fazendo essa conexão com a Páscoa, nós vamos lembrar que a Páscoa nos traz o símbolo da renovação através da ressurreição do Cristo, nesse novo processo de entendimento pós o livro de Êxodo, que vem trazer a origem da palavra Páscoa, a origem dessa festa, a origem de todo esse sentimento do povo hebreu para com a simbologia que é a Páscoa. Que antigamente se comemorava a Páscoa, era exatamente essa passagem, essa passagem. Dos hebreus, a saída do Egito, a saída do Egito para a terra prometida.
sair daquele sofrimento para uma nova vida. E aí eu estou relembrando você que tem uma nova figura que nós podemos trazer através da doutrina espírita, que nós temos um emblema da folhagem da videira. Sim. Em toda os livros da obra espírita. E os espíritos disseram que esse emblema da videira, né, a rama da videira, né, da planta que gera a uva, é que traz o símbolo do que é a nossa vida. Porque quando aparece para Moisés, naquele momento, o mensageiro de Deus, através da chama, e Kardec faz a pergunta lá no livro, dizendo assim, mas que cor era essa chama? E os espíritos disseram, era a cor de rubi. E a cor do rubi vai lembrar a cor do vinho. Uhum. E o vinho nasce da uva. E o processo do fazimento, de fazer o vinho, esse processo é um símbolo da nossa vida, aonde a uva passa por ser amassada, pisoteada com os pés do homem, né? Para dali sair o vinho. A alegria de se tomar o vinho, que é essa simbologia das festas do povo hebreu através do vinho. Então, este símbolo da videira nos retrata o que nós somos de fato, né? Esse ser espiritual que vem ao mundo, precisa passar pelo processo da encarnação, o nascer de novo, todo esse processo da vida física, a experiência que nós estamos vivendo hoje, através de centenas de milhares de encarnações que já passamos, e que isso representa o que somos agora. E hoje, nesse momento em que nós estamos estudando, né, através da vida dos apóstolos, o livro que traz, relembra os atos, a vida após o Cristo, né, o Cristo ressuscitado, o que nós temos que renascer a cada dia, ressurgir diante das dificuldades que nós tivemos, sejam elas quais forem. Nós lembrarmos de que precisamos nos manter na fé, como diz o texto, né? A nossa fé firme no Cristo, de que Ele venceu, e Ele é o nosso exemplo máximo de liderança no amor, para vencermos esses sentimentos ruins que ainda nós trazemos, para a renovação desses sentimentos, os sentimentos do bem, do amor, para vivermos em harmonia e paz. Essa proposta da Páscoa, depois de tentar lembrar do seu nascedouro, de como nasce essa palavra e de que ela vai além do chocolate, da docilidade do chocolate, para que nós sejamos dóceis uns com os outros e sejamos realmente pessoas melhores, né? Essa é a renovação, a proposta do renascimento do Cristo, né? A gente vê que ao longo do tempo, né, essa proposta foi modificada, né? Hoje a gente vê muito assim, hoje a Páscoa, você fala Páscoa, remete já logo assim a coelhinho, a ovos coloridos, a essa festa, né? Uma festa, mas a verdadeira simbologia da Páscoa mesmo, ela está meio que esquecida, né? Apesar de que, né, durante essa semana, né, Semana Santa, né, nós vemos que tantas, se a gente for olhar o final da existência corpórea de Jesus aqui, essa semana é uma semana em que houve, né, o lava-pés, que ele já veio já ensinando, né, os apóstolos a humildade. Começa lá no Domingo de Ramos. Começa, né? No Domingo de Ramos, a entrada triunfal, né? Que a gente fala, a entrada triunfal.
mas que Jerusalém. todo mundo achava que era uma entrada triunfal, mas ali já começava o martírio de Jesus, né? E aí tem a ceia, né? Onde ele já reúne os apóstolos, os seus discípulos, na verdade, para orientá-los, né, do que aconteceria e do que seria daí para frente, porque ele já sabia que o fim dele era próximo. Aí vem o lava-pés com lição de humildade, e aí ele vem só trazendo os ensinamentos, o arremate dos ensinamentos, né? E aí culmina então com a ressurreição de Jesus, que seria o que nós teríamos que estar hoje comemorando, era isso, né? Era a ressurreição, o ressurgir, a vitória sobre a morte. Sim, a vitória sobre a morte. Era como você falou ali, era a renovação. Gente, nossa, é um monte de coisa que a gente renovação de votos. Nossa, um monte de coisa. A nossa renovação, a nossa mudança, porque a partir desses últimos ensinamentos de Jesus, você tinha que estar assim, ó. Agora, a minha vida daqui para frente, eu já tenho conhecimento, então eu tenho que seguir de acordo com os ensinos que me foi passado e das leis de Deus. Mas o povo não faz isso, muito pouco, a gente não pode dizer a maioria, mas um tanto. Hoje só se lembra de trocar chocolate, de trocar, ou da festa do almoço. Não é que a gente não tenha que seguir tudo isso. Você pode fazer isso. Você pode fazer tudo mas isso. Mas você não pode esquecer o verdadeiro sentido da Páscoa. Que mesmo, né, como o Antônio estava falando ali, do comecinho, quando começa, né, a Páscoa, que é aquela saída dos hebreus lá do Egito. Olha que sofrimento, 40 anos num deserto, passando por tantas coisas. Por tanto sofrimento, são as tribulações que Paulo fala aqui para se chegar ao reino de Deus. Então foram sempre a mensagem essa, é tribulação. Nós não estamos aqui de férias, nós estamos aqui passando por tribulações mesmo. Então a gente vê assim que desde esse tempo, depois teve aquela mensagem do anjo, né? Que tem coloca, imola um carneiro e coloca lá na porta, né, o sangue. O mensageiro de Deus. Sim, aqueles que tiverem essa marca na porta serão protegidos, e aqueles que não, então vinha aquela essa é a lei de ação e reação. A última praga, acho que era, símbolo, não era? Né? Trazendo o ensinamento da lei de ação e reação. Isso. E aí dizendo, né? Ali começa, então, a morte dos primogênitos. Gente, é uma história. Devemos lembrar que isso é um símbolo, não vamos levar o pé da letra. É toda uma simbologia, porque a gente vê que tudo isso que vem aí são simbologias. Mas a gente vê, analisando pelo lado a gente vê que nada foi fácil. Nada. Então vem nos trazer assim. Nem hoje é fácil. E nem hoje não é fácil. Então ele vem nos trazer assim uma história de sofrimento, de tribulações, e isso vai passando de geração para geração. Chega a Jesus não tem também uma vida fácil, é sofrida, tem um final muito doloroso, não é? E agora nós aqui queremos viver em brancas nuvens. Não tem como, não né? Tem então, como. Você precisa compreender essa mensagem para refletir ela na tua vida e mudar, fazer essa renovação realmente. Sim, mudar de vida. É necessário. Independente da sua religião, você precisa renovar e ter uma vida voltada para o bem e para o amor. Esse sentimento maior, o cuidar do outro, o acolher o outro. Esse é o ensinamento de Jesus. Sempre foi isso que ele fez. Aqui no livro... E faz, né? Fez e faz. E faz. No livro Fonte Viva, Emmanuel, ele vem trazer uma mensagem, está no capítulo 97. Ele diz, é a palavra da cruz, e ele diz assim, ó, porque a palavra da cruz, isso está, gente, em Paulo, na primeira carta aos Coríntios, né? Lá no versículo 1, 18, por aí. E ele diz assim, ó, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. E
E Emmanuel, ele vem explicar isso tudo, né? Aí lá no finalzinho dessa passagem, gente, porque quando a gente fica assim, olhando a cruz, a gente olha pela cruz e vê lá assim, já remete assim a um Cristo morto, a um Cristo sofrido, a um Cristo que poderia ter feito muita coisa e não fez. Por que ele se deixou morrer? Ele não era filho de Deus? Por que ele passou por tudo aquilo? Às vezes a gente questiona isso. Hoje a gente já tem um entendimento melhor, mas a gente já se questionou muito isso. Eu me lembro do meu tempo que eu era de um outro segmento religioso. A gente questionava muito isso e não tinha um entendimento do que seria aquela cruz, o que era o significado daquela cruz. Então a gente se revoltava, né? A gente tinha assim uma bronca danada e a gente era daquelas que batia a palma na malhação do Judas, né? Porque ele foi um traidor, olha o que ele fez, olha, ele mandou Jesus para a cruz. O que muita gente ainda pensa e faz. Malhar o coitado do Judas. Judas hoje já é um espírito de luz, iluminado, ele já passou pelas trajetórias dele, ele já cumpriu o que ele tinha que cumprir, hoje é um espírito já iluminado, né? E aí então, Emmanuel vai dizer assim, ó, ainda hoje a linguagem da cruz é loucura para os que permanecem interminavelmente no círculo de reencarnações de baixo teor espiritual. Depois eu quero que você fale sobre isso, Antônio. Baixo teor espiritual. Semelhantes criaturas não pretendem senão concomunar-se com a morte, exterminando as mais belas florações do sentimento. Dominam a muitos, incapazes do próprio domínio, ajuntam tesouros que a imprudência desfaz, e tecem fios escuros de paixões obcecantes e que sucumbem vezes sem conto, à maneira de aranha encarcerada nas próprias teias. Repitamos a mensagem da cruz ao irmão que se afoga na carne e ele nos classificará à conta de louco. Então, se nós falarmos sobre a mensagem da cruz a um irmão que está lá sofrendo e tudo e falando que aquilo lá é renovação, ele vai falar que nós somos loucos. Mas todos nós que temos sido salvos de maiores quedas pelos avisos da fé renovadora, estamos informados de que, nos supremos testemunhos, segue o discípulo para o Mestre, quanto o Mestre subiu para o Pai na glória oculta da crucificação. Olha que texto mais bonito, Antônio. Muito lindo. Que coisa mais maravilhosa isso aqui. Então a gente não pode olhar a cruz como um fim, ou como uma tortura, ou como castigo. A cruz não, a cruz é a libertação. Exatamente, não é, a libertação Antônio? Desse momento do corpo físico, né? Não estamos aqui para fazer uma interpretação fechada, mas sim uma interpretação aberta para que você abra seu coração para o entendimento, que independente da sua crença religiosa, você precisa entender que nós estamos no mundo e somos infinitos. O nosso futuro é infinito. E nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Porque quando nós acreditamos num futuro que é sempre voltado para o bem, que é o que nos ensina Jesus, nós lembrarmos de que no final tudo vai dar certo, porque se ainda não deu certo é porque não chegou o final. Tem sempre essa palavra, né? E esse momento aí dessa exortação de que a Terezinha fala, de que o Emmanuel nos traz essa mensagem no livro, no Fonte Viva. Fonte Viva, né? Nós temos que lembrar de que a fé no futuro é muito importante. Independente do que você esteja vivendo agora, aquilo que você está passando agora, o presente, é reflexo do ontem. E nós precisamos mudar agora para que amanhã estejamos numa situação melhor. Aproveitando o momento de Páscoa, esse momento de renovação, de entendimento,
nós mudarmos o nosso coração, a direção, o norte, aquilo que nós queremos para nós e para os nossos entes queridos, aqueles que vivem conosco. Lembrarmos da mensagem magna do Cristo: amai a Deus sobre todas as coisas e amai ao teu próximo como a si mesmo. Essa mensagem que ela encerra muitas coisas, e a mudança dos nossos sentimentos mais íntimos, quando ele nos ensina a orar e diz: vai lá para o recanto do teu quarto, lá naquele lugar onde só você está, e aí você conversa com Deus. Esse momento de ensinamento, de oração, esse momento em que o Cristo nos ensina de que Deus, Ele está para conosco em todos os instantes e que nós devemos lembrar dele a todos os momentos, porque ele está dentro de nós, e lembrar dele como Espírito e verdade. Lembrar de Deus como esse sentimento que está em nós, que nos movimenta, porque nós não vamos conseguir amar o nosso próximo se não for Deus através de nós, amando. É assim que nós aprendemos, que nós crescemos, que nós evoluímos. Porque esse ensinamento é um ensinamento para o futuro. Você deve sempre lembrar disso. Está comigo agora, nesse meu modificar de hoje, no presente, esse presente, para que o amanhã seja melhor. Um amanhã de paz, um amanhã de muita luz, como é a luz que brilhava naquele momento que Maria, quando chegou para visitar o túmulo do Cristo e não encontrou mais o corpo dele, e sim aquela luz que brilhava e dizia que ele estava vivo e que iria dar novas direções para aquele grupo de discípulos que trouxeram para nós essa mensagem maravilhosa, que até hoje nós temos dificuldade de compreender o que é passar pela tribulação, para vencer, para experimentar, para saber que tudo isso faz parte da experiência da vida, para o crescimento espiritual, do espírito que somos, o espírito imortal que somos. Entendamos isso, né? Essa é a mensagem da cruz, né, Antônio? A mensagem da cruz é essa. A cruz não significa morte, mas significa vida. Mas significa, né? Jesus, vida, a verdadeira vida. A verdadeira vida. Jesus vida quis mostrar exatamente isso, né? Que nada se acabou ali na cruz. Ao contrário, tanto que, como você acabou de dizer, depois Maria vê ele ali, ó, né? E ele ainda esteve junto com os apóstolos para firmar isso daí. Isso. Ficou pra mais 40 novas direções. Sim, 40 dias ficou com ele, falando assim: olha, nada se acabou ali, vamos continuar, a vida segue. A vida, né? que a segue. Vida segue. E aí, a gente vai entender também, né, Antônio, a missão também de Paulo, né? Que também essa teve uma missão gigante né, homem, dele, né? de sofrimento, de tribulação, que depois Kai Barchuti vai encerrar aqui no livro falando tudo que ele passou nessa primeira viagem. Ele vai fazer um resumo. A gente não vai ler porque é um texto grande, e quem quiser, né, pode folhear ali o livro, vir nesse capítulo aí de Paulo, do regresso de Paulo e Barnabé. E aí Kai Barchuti, ele vai falar todas as cidades, quais foram as tribulações que Paulo passou. E aí a gente vai entender então que o cristianismo, gente, cristianismo é trabalho, cristianismo é renúncia, cristianismo é perseverança, cristianismo é sacrifício, é essa cruz, tá? É a cruz, é a proposta de Jesus. Tome a tua cruz, siga-me, né? Você não vai ficar aí a bel prazer, você vai lutar, você vai trabalhar. Ninguém veio ao mundo a passeio. Sim, né? Ninguém veio aqui. E agora o cristianismo, às vezes as pessoas até vivem um cristianismo, aquele cristianismo que ela se adequa para ela mesma, que vai beneficiar ela mesma. Mas a gente sabe que o verdadeiro cristianismo é aquele que está aqui para amparar um ao outro,
para auxiliar um ao outro, manter ele de ânimo sempre novo, mantendo a esperança de cada um, para que eles possam vencer, para que todos nós, né, na verdade, possamos vencer. A gente não tem mais tempo, né? Nós vamos estar encerrando aqui agora, e eu já me despeço de vocês, né, desejando a todos uma feliz Páscoa, um feliz dia de Páscoa, né, de renovação, de reflexão, né, sobre o que nós vamos fazer, no que nós podemos mudar, no que nós podemos modificar, mas que todos tenham sempre a consciência que nunca estão só, né? Jesus está sempre conosco, nos amparando, nos fortalecendo, nos dando sempre a coragem para que a gente siga em frente. Que todos tenham então um domingo de muita paz e uma semana de muita luz. É isso aí, meus queridos. Lembrando sempre das mensagens de Jesus de renovação nesse domingo de Páscoa, relembrando: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós também venceremos. Muita paz. Boa Páscoa para todos. Agora a gente vai entrar com o Zé Antônio, que ele vai trazer condições para dar passe. Olá, amigos. No final do século XX, o Brasil se consumava como a pátria do Evangelho, com a chegada dos primeiros espíritas em terras brasileiras, do espiritismo em terra brasileira, o início do século XXI, quantos trabalhos, quantos médios, a criação da Casa de Ismael, a Casa Máter, viria a ser a Casa Máter do Espiritismo, a Federação Espírita Brasileira mais tarde, Dr. Bezerra de Menezes, quantos espíritos de escola reencarnados aqui no Brasil. Então seria natural que a espiritualidade superior programasse toda uma organização de tarefas para aqueles espíritos que iriam reencarnar em pátrias brasileiras, não na condição de missionários, como esses que vieram para a instalação da doutrina no Brasil, mas na condição de que iriam, através do compromisso com a mediunidade, exercer a sua tarefa de se redimir perante a humanidade como instrumentos úteis de Jesus na evangelização do mundo em que vivemos. Então os espíritos superiores sabiam que a doutrina espírita na pátria brasileira, em solo brasileiro, ela se diversificaria em inúmeras tarefas. E hoje, quando nós adentramos uma casa espírita, nós já percebemos isso nitidamente instalado. O trabalho de evangelização das crianças, o trabalho das preleções, das exposições, das conferências, o trabalho dos passes, da magnetização, o trabalho da reunião mediúnica, das desobsessões, quantas tarefas não ficaram designadas para aqueles que viriam então se desincumbir desse trabalho a pedido de Jesus como oportunidade de crescimento e de libertação. Então seria natural que os espíritos viessem nos preparar esse caminho. E através de Chico Xavier, os espíritos elevados, Dr. Bezerra, Emmanuel e outros espíritos de alta hierarquia conduziram, através do espírito André Luiz, uma coleção, uma obra chamada Vida no Mundo Espiritual, a coleção André Luiz, que começou com o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, o segundo livro, falando sobre o compromisso nosso com a mediunidade. E no terceiro livro, Missionários da Luz, vários capítulos, 20 capítulos aproximadamente, tratando de assuntos do relacionamento do médium com as suas tarefas. E numa dessas tarefas, um capítulo chamado Passes, que é aquilo que a gente encontra com muita ternura, com muita alegria, quando nós entramos na casa espírita. Assistimos ali uma palestra que nos conforta, que nos orienta, que nos esclarece, e depois nós vamos para aquela câmara de passes, que na verdade é uma sala comum transformada espiritualmente numa sala plena de energia, onde os espíritos designados para aquele trabalho, conforme nos ensinam nesta obra e em outras obras, os espíritos superiores estão ali trabalhando para ajudar a humanidade que vai à casa espírita em busca de socorro, muitas vezes moral,
muitas vezes emocional, muitas vezes espiritual, mas muitas vezes físico, em busca de alívio para suas dores, para os seus sofrimentos. E Alexandre, o orientador espiritual desta obra, neste momento, neste capítulo, ele vai explicar para André Luiz que o trabalho de passes é muito sério e que designa no mundo espiritual responsabilidades para os espíritos que vão se desincumbir dessa tarefa, e que também para aqueles que estão no plano dos encarnados também existem requisitos especiais para que nós possamos dar passes. Então hoje eu vou dividir com vocês só essas questões. O que é necessário para que os espíritos possam, dentro de uma câmara de passes, se responsabilizarem por tal tarefa? Alexandre vai nos explicar. E o que é necessário para que nós, os encarnados, possamos fazer para participar de um trabalho de passes? É necessário conhecimento. Então diz Alexandre, na obra ele diz assim, que na sala de passes, primeiro André descreve a sala de passes. André Luiz, ele diz, o espírito, através de Chico, ele diz assim, quando adentrei eu vi que haviam 6 entidades envoltas em túnicas alvas, brancas. Eles pouquíssimo falavam e operavam com intensidade, porque eles não paravam de trabalhar, eles estavam em serviço e não pouco a pouco comentários, em trabalho. E ele disse, então, ao nosso orientador Alexandre, eles estavam cheios de critérios e de responsabilidades. Nada ali era feito sem critérios e sem responsabilidade. Então André faz aquela pergunta, que é a que nós viemos apresentar a resposta a vocês. Existem condições específicas necessárias para que esses espíritos possam estar aqui trabalhando? E Alexandre diz sim, e descreve, enumera 6 títulos de situações necessárias. Primeiro, grande domínio sobre si mesmo. Segundo, espontâneo equilíbrio sobre os sentimentos. Terceiro, acendrado amor aos seus semelhantes. Quarto, alta compreensão da vida. 5, fé vigorosa. E 6, profunda confiança no poder divino. Vamos analisar muito rapidamente. Grande domínio sobre si mesmo. Então não precisa dizer que precisa ser um espírito equilibrado para estar trabalhando na área das faculdades radiantes, como chama Alexandre. É preciso domínio sobre si mesmo. Espontâneo equilíbrio de sentimentos é fácil de explicar, gente. Todos nós somos seres emocionais. Então, não raramente nós somos tomados, indo para um trabalho, por exemplo, de dar passes, nós somos tomados por recebemos uma notícia que nos choca. Então, nossas emoções mudam. Espontâneo equilíbrio, quer dizer, nós temos que imediatamente voltar à condição anterior de harmonia, para adentrarmos a sala de passe e trabalharmos. Assim também os espíritos lá responsáveis. Acendrado amor aos semelhantes. Gente, como que a gente vai impor as mãos sobre alguém se a gente não quer ser útil a alguém? Então o trabalho de passe é um trabalho de caridade, é um trabalho de amor ao próximo. E é gostoso ver que quando a gente vai sempre à mesma casa espírita, a gente vê que aquele grupo de passe é sempre o mesmo, praticamente o mesmo, raramente muda. Por quê? Porque são pessoas que estão há anos ali se dedicando com acendrado amor aos semelhantes. Eles fazem por amor. Eles fazem isso porque amam o que estão fazendo. Então isso lhes dá a condição de dar às suas energias uma qualidade mais nobre. Alta compreensão da vida. Se a gente não entender por que a gente está lá, a condição espiritual de todo aquele momento, o que nós estaríamos fazendo lá? Fé vigorosa, porque nós não dependemos de nós para podermos ministrar aos nossos irmãos energias que nós desconhecemos, que nem sabemos de que eles precisam, mas que nós sabemos que Deus, nosso Pai é Criador, tudo provê. Então nós temos a fé de saber que Deus, por isso também a confiança no poder divino, saber que Deus provê tudo isso. Então nós vamos ser os instrumentos. Essas 6 questões para os espíritos superiores responsáveis pelo magnetismo são todas necessárias. Aí André pergunta, e para os encarnados? A boa vontade supre uma ou outra dessas deficiências. Quer dizer, é necessário que tenhamos
a maioria dessas qualidades, porém, o que nós não tivermos, a boa vontade de estarmos lá, os benfeitores, esses espíritos, vão suprir. E aí Alexandre diz, André, é bom concluir que também nas questões da mediunidade, das faculdades radiantes, a questão fisiológica é muito importante. Ninguém deve ir aplicar passes de estômago cheio. Ele diz ali, o estômago cheio exala mau odor. Tudo por onde a gente irradia as energias dos alimentos, que é através do estômago, através dos pulmões, através dos poros, vai atrapalhar a irradiação das energias superiores. Então é importante a gente, quem vai dar passe, vá numa condição de simplesmente estar alimentado o suficiente, mas não almoçado ou jantado, para que não vá comprometer o trabalho de passes. E outra coisa que é proibido para quem aplica passe é o uso de álcool e de substâncias tóxicas de qualquer natureza, porque elas são verdadeiros bloqueios para as faculdades da energização, do magnetismo dos passes. Então nós temos dois lados, o lado moral e o lado fisiológico, como questões que vão dar a nós as condições necessárias para entendermos como se deve então aplicar os passes, com boa vontade, com amor pelo semelhante, com dedicação plena e constante, com profunda fé em Deus e equilíbrio sobre os sentimentos. Para o lado de cá, para nós os encarnados, já seria o suficiente. Os benfeitores suprem as nossas deficiências. Guardemos essas reflexões para podermos com carinho transmitir aos nossos semelhantes e buscarmos na página de André Luiz para estudarmos mais profundamente nesse livro Missionários da Luz e nos domínios da mediunidade, um capítulo sobre as curas, onde também esse tema é profundamente estudado pelos orientadores espirituais. Até o nosso próximo encontro. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.